Se assentar, irmão. Eu não fico devendo nada. Paz, irmãos. Deus abençoe. Ai, gente, que vergonha. Aí o pastor não aguenta. Mo, mas a Bíblia diz pra nós que a mulher é a coroa do marido. Então eu tenho que ser aquele coroão, gente, porque olha, tem que ser aquela coroa cheia de pedraria, bem bonita, pra quando você andar o povo vê, fala, nossa, ali tem uma, não é coroa de véia não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É coroa de, não, bonitão, imagina, vai fazer 41, dia 15/10, mas ó, o rostinho de coisa linda. E eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou muito grata ao Senhor por tudo. Essa foi uma semana muito difícil para cada um de nós. Passamos uma semana bem triste, né? Como o Reco falou aqui, pela perda do Gustavo, que é um jovem praticamente da idade do meu Gustavo, né? Eu lembro quando eu comecei a namorar o Reco, eu conheci ainda nenenzinho. E foi muito triste para nós receber a notícia, ver o pai, os avós, o Nilcinho, que é o tio dele. E logo na sequência ali a gente teve a notícia também do Marcão. E é muito triste. Deus não nos fez, né, para entender a morte. Porém, pela eternidade que já está impregnada em nós, pelo desejo de vivermos para sempre, porque esse é o desejo de Deus, nós somos eternos. Nós não entendemos quando corta a vida, quando acaba a vida, mas a esperança que temos é que na glória nos veremos, que assim como Jesus morreu e ressuscitou, essa também tem que ser a nossa esperança. Aqueles que estão em Cristo, a morte não é o nosso fim, ainda que nos doa muito a falta, né, do Marcão, a falta do Gustavo, ainda que nos machuque muito, 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 a gente vê os familiares, os filhos, a gente precisa acreditar que é como um piscar de olhos que a Bíblia fala. Estamos aqui, ai que alívio, estamos aqui, mas como um piscar de olhos, Deus pode recolher o sopro de vida e podemos acordar com Ele. Por isso que precisamos ser fiéis até a morte, fiéis até o último dia, porque essa é a certeza que Jesus nos deu, que aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida eterna. Não é o como vai acontecer, mas é que vai acontecer. E essa tem que ser a nossa esperança, ainda que o nosso coraçãozinho esteja dolorido, doendo muito, mas precisamos lembrar a nossa alma, lembrar a nossa mente de que não somos daqui. E a hora que Deus nos levar, que a gente esteja preparados para estar no céu com o nosso Senhor. Kelly, eu te amo muito, estou muito feliz que você veio. E eu sei que em breve o Senhor vai te usar muito para testificar de tudo isso que o Espírito Santo tem te ministrado, que o Espírito Santo tem te consolado. Eu entendo que as nossas lutas, elas são terríveis, mas a Bíblia nos diz que elas são passageiras, elas vão passar, e essa é a nossa esperança. E Marcos Paulo, muito feliz em ter você aqui. O seu pai desejou muito que você estivesse aqui, era um grande sonho dele. Sinta-se abraçado por cada um de nós aqui, e sinta, sabe, com certeza, se seu pai estivesse aqui, ele estaria muito feliz em ter você aqui com a gente. Que o Espírito Santo dê crescimento a essa semente que Deus está plantando no teu coração. Às vezes a gente não compreende o caminho e a forma que as coisas acontecem, mas é nessa oportunidade talvez que o sonho do teu pai está sendo realizado. Amém? A Bíblia diz que nada acontece sem que esteja dentro do controle daquilo que o Senhor deseja. Você está aqui hoje, está dentro do propósito de Deus. Ainda que seja uma situação triste para você, ainda que você não compreenda, mas com certeza faz parte dos planos de Deus para a tua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Gente, vamos partilhar aqui de um texto. Deixa eu beber água. Bem conhecido. O pastor ministra ele várias vezes. Mas
Mas é uma palavra que Deus tem falado bastante comigo. E eu queria muito que o Espírito Santo de Deus continuasse a nos ministrar, a falar conosco. A hora da palavra é a hora mais importante. É muito bom louvar, é muito bom sentir a presença de Deus, é bom a gente testificar. Mas é a palavra de Deus que nos enraiza. É a palavra de Deus que abre a nossa mente para que a gente consiga entender um pouco mais de quem é o nosso Deus. E que Deus ele fale conosco através dessa palavra. Que você esteja com o teu coração, com a tua mente preparado para receber essa palavra. Está em Gênesis 3, a partir do versículo 7. Pode ficar sentado. Vamos partilhar aqui, acho que eles vão pôr aqui no telão. Acharam? Se não acharam, acompanha aqui com a gente. Ó, fala assim: então os olhos dos dois se abriram. Não, volta de novo, gente. Volta pro versículo 2, por favor. 3:2. Vamos ler tudo. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter saciedade, tomou do seu fruto, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, no fim do dia, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Somente até aqui. Curva a tua cabeça, vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, por tudo que vivemos, ouvimos e já sentimos até aqui, Senhor. E o meu pedido a Ti, Deus, é que o Senhor nos conceda, Deus, mais entendimento, que o Senhor venha, Senhor amado, confortar os nossos corações e falar conosco através dessa palavra. Pai, nós desejamos, Senhor, conhecer mais de Ti, estar mais na Tua presença, e é através da Tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá garantias, que assim conheceremos mais da Tua vontade e do Teu querer. Eu Te louvo por essa igreja, por cada irmão que aqui está, e é em Teu nome, Deus, que eu Te peço. Em nome de Jesus, continua com a gente, continua falando conosco, nos abençoa e fala com cada um de nós, Pai, dentro daquilo que necessitamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém? Esse é um texto muito conhecido, é um dos diálogos ali de Deus com Adão e Eva, né? Os nossos primeiros aí, os primeiros humanos, os primeiros da criação, são aqueles que Deus desejou, que Deus fez, aqueles primeiros que Deus colocou ali no Éden
como modelo da criação, que a partir dele seguiria ali a humanidade. E após Adão e Eva ter pecado, ter comido ali da árvore, do fruto da árvore que Deus já havia falado para eles, não coma. A gente percebe um dos primeiros conflitos da humanidade acerca de vontade de Deus e vontade do homem. Nós entendemos que Adão e Eva estavam ali no Éden, que era um lugar perfeito. A Bíblia diz que eles tinham tudo. Eles tinham comida, eles tinham roupa, eles tinham o melhor jardim, eles tinham a melhor piscina, tinha a melhor árvore, tudo. O casamento perfeito, porque era o melhor homem, melhor mulher. Tinha tudo, tudo. Eles tinham rio, tinha árvore, tinha tudo. Oi? Mas eles não precisavam, né? Até então ali não tinha necessidade. A melhor roupa deles era tudo aquilo que eles já eram, que eu acredito que devia ser tudo aquilo. O corpão. E eu acredito que o Diego é o Diego, gente. Vocês veem onde que ele se apega? Mas tá certo, eles não tinham roupa não, mas eles não tinham a necessidade da roupa. Enfim, a gente percebe que eles tinham absolutamente tudo que era necessário para eles como ser humano. Eles tinham de comer, tinham de vestir, tinham de tudo. Vestir não, porque não vestia roupa, né, Diego? Mas a gente percebe que ali, mesmo com todas as melhores condições que Deus havia deixado para eles, ainda assim houve algo que aconteceu e que fez eles ali balançar entre: tenho tudo o que Deus me deu, mas eu também tenho a minha vontade. E aqui a gente vê o primeiro conflito. Através desse erro de Adão e Eva, a história nos ensina tudo o que aconteceu, a desgraçaiada que veio no seguinte. E aí Deus ele nos ensina muitas coisas. Algumas no sentido literal da palavra e outras de uma forma mais alegórica, aonde Deus ele mostra para nós que ainda que a gente não seja Adão e Eva, mas existe coisas, porque se Deus não muda, se Deus continua o mesmo, existe característica ali em Adão e Eva que também a gente precisa trazer para nós. Nós precisamos entender o que a palavra nos ensina também nesse dia de hoje. E eu vejo que no contexto da história, eles tinham tudo, gente. Eu fico indignada com Eva, porque esse diálogo com a serpente, ela teve escolha. Ela poderia falar não. Por mais que tenha aparência boa, por mais que o fruto que está ali mas Deus falou que não era bom que a gente comesse. Mas mesmo assim, a gente percebe que Deus, ele não tinha vontade alguma e não tem vontade alguma de decidir por nós. Ele nos fez pessoas com direito de escolha, com liberdade. Ter liberdade é ter escolha. Se eu não tenho escolha, eu não sou livre. Eu sou escravo, porque eu não tenho escolha. Deus não nos fez para ser escravo. Deus nos fez para ser pessoas livres. Livres porque Ele nos dá a todo tempo oportunidades de decidirmos se desejamos estar com Ele ou não. E ali no Éden, Adão e Eva, eles tinham essa escolha, eles tinham o desejo, eles poderiam ter optado em não errar. Mas, enfim, erraram. E aqui a gente vê o Senhor ali buscando uma forma ainda de falar com eles. Porque se a gente conhece Deus da forma que a palavra nos ensina, que Deus sabe de tudo, que Deus está em tudo, que Ele é o Senhor, Deus já sabia. E quando Deus vai ali no entardecer, no fim do dia, conversar com Adão, porque já era de hábito de Deus tirar esse tempo de estar com Adão, de conversar com ele. A Bíblia fala que ele passeava, que Adão caminhava com Deus. Olha que Deus lindo, um Deus que deseja andar com a gente, um Senhor que mesmo sendo soberano, ele separava um tempo para andar com o seu filho, para conversar com ele. E quando ele vai ali no entardecer falar com Adão, ele faz as perguntas que mais me deixa assim intrigada, né? Ele fala: Adão, aonde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não, gente? Sim. Deus é Deus. Mas através dessa pergunta, Deus ele
ele permitiu para Adão, de alguma forma, Adão externar para ele ali. E aí Adão vai e responde, aquela história que a gente já conhece, que já lemos aqui. Tive medo, estava nu. E aí o Senhor vem com mais uma pergunta para Adão: quem te falou que você estava nu? Quem te disse que você estava nessa condição? E essas duas perguntas, elas trazem muita resposta para nós, porque são através dessas duas perguntas que Deus fez para Adão, que o Espírito Santo de Deus, até os dias de hoje, ele nos confronta, ele fala conosco. Até os dias de hoje, são as mesmas perguntas que Deus faz para nós, quando estamos talvez distante dele, quando não estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Hoje a gente vive dias de pessoas assim extremamente conflitadas, de quem eu sou, para onde eu vou, quem eu vou, né? Como que é? Como que é a morte? Isso vem gerando conflitos nos seres humanos. Uns chamam de crise da identidade, outros chamam de crise existencial. Mas o homem a vida inteira buscou entender quem nós somos. E com essas perguntas o Senhor, ele revela para nós quem nós somos. E às vezes, quando estamos distante da vontade do Pai, esse tipo de confronto, que independente da gente falar estou ouvindo ou não, Deus está falando comigo ou não, está aqui dentro, impregnado em nós. O Reco, ele sempre ministra, ele fala assim: o erro é o erro, e é impossível que você erra sem saber que você está errando. Todos nós que erramos, nós sabemos que estamos errando, né? Tem uns que falam: a vozinha falou aqui no meu ouvido. É a voz de Deus, a voz do cão, né, gente? Ou não? Ou só nós, amor? Os dois anjinhos, né? O anjo bom e o anjo mau. Aí quando eu vou errar, o anjo vai lá, faz, não sei o que, não sei o que. Já assistiu o Pica-Pau? No Pica-Pau tem, né? Fica o anjinho lá falando, é o Pica-Pau: vou, não vou. E sempre faz o mal, oh meu Deus. E assim é com a gente. Nossa, mas, ai pastora, será? Deus fala com a gente. O Senhor, ele tem o desejo de falar com cada um de nós. Deus colocou em nós um sentimento e um desejo pelo eterno, pela eternidade. Nós desejamos, nós temos lembrança, a nossa alma tem lembrança do eterno. Ainda que a gente de uma forma sem saber, mas a nossa alma, ela se recorda. Houve uma época que dava-se um fim do dia, vinha uma sensação de nostalgia, uma sensação assim esquisita, sabe? Uma angústia, um negócio esquisito. Eu falava: gente, mas todo dia é isso. Eu ia lá e orar, para sair a angústia. Não estou com problema, não está acontecendo nada. E vinha aquela sensação. E um belo dia eu orando, Deus falou comigo. Esse sentimento é o mesmo sentimento. Não sei vocês, gente, mas é algo que eu acredito muito, que Deus, ele busca formas e meios de se relacionar com a gente. A gente não está atento a viver isso, e aí a gente começa a questionar, pensar: ai, eu estou angustiada. E ali eu fui orar a Deus, falei com Deus, e Deus falou: a tua alma, ela tem lembrança do eterno. A tua alma se lembra que nesse horário era o horário que eu tinha relacionamento com Adão. Era nesse mesmo horário, no entardecer, no pôr do sol, eu vinha sobre a terra e vinha me relacionar com vocês. E aí eu comecei a pensar, falei: que loucura. E Deus me fez lembrar, lá na Bahia, o Will deve saber disso, né, Will? Lá na Bahia, 6 horas da tarde, todos os dias, nas rádios, né? As rádios católicas principalmente, elas têm o tempo da reza. Então das 6 horas a igreja toca o sino, e as rádios todas, elas entram com uma música de adoração a Deus, que é o período que as pessoas entram para os quartos, para suas casas, elas vão rezar, elas vão orar, elas vão falar com Deus, porque é o horário da reza. Em outras também, outras religiões também, é um horário que eles tiram para fazer esse tipo de reza. E ali eu fui entendendo, eu falei: gente, ainda que eu não estou, mas a minha alma, ela sente falta do eterno.
Em Eclesiastes 3:11, põe aí para nós, gente, para vocês lerem. 3:11, 11:3, deixa eu procurar aqui. Eu sou ruim de memória. Põe aí o 3:11. Ah, isso mesmo. Ó, vamos ler junto. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela... Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ainda que a gente não consiga entender completamente, mas Deus colocou em mim, colocou em você. E essa voz que a gente pensa assim, é a voz do anjo bom, é a voz do anjo mau. Sim, é a voz de Deus querendo falar com você. Mas quando estamos numa condição a qual estamos talvez vivendo aquilo que Deus não deseja, fazendo o que Deus não quer, sim, o diabo ele pode sim, porque ele inverte os valores. E aí ele vem querer soprar no nosso ouvido e falar coisas que vai nos levar a fazer o errado. Mas o que eu quero deixar hoje aqui registrado para nós é: o Senhor deseja se relacionar comigo e com você. O Senhor deseja aprofundar o relacionamento que a gente tem com Ele, porque essa é a vontade dele. Na filosofia fala assim, que todo homem precisa, ele tem o desejo, o anseio de buscar Deus, porque tem um lugarzinho dentro do homem que é de Deus, e por isso existe tanta crença, tanta religião, tanta gente que busca Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu percebo e eu vejo um Deus que não é que Ele quer que nós vamos o buscar, mas Ele nos buscou. Ele nos deseja tanto, Ele quer tanto o nosso convívio com Ele, a nossa amizade, o nosso relacionamento com Ele, que na história inteira da Bíblia a gente percebe um Deus que a todo momento Ele nos busca. E quando não entendemos essa busca de Deus para conosco, fazemos como Adão, sentimos vergonha quando Ele vem e fala para nós assim: olha, eu não te fiz para isso. E aí o que a gente faz? Se esconde dele. Não, Deus não pode me ver assim. Mas por quê? Porque Ele vai ver a minha nudez, Ele vai ver o quanto que eu sou pecador, o quanto que eu sou. Mas o que Ele queria falar com Adão ali era para apontar Adão. Ele queria falar para Adão, Ele poderia ter feito, mas não. O pecado que Adão e Eva, eu tive medo. O primeiro sentimento ruim que veio após o pecado. Eu estava nu e por isso eu pensei: mas quem falou que você estava nu? Quem foi que falou para você ter medo de mim? Quem foi que colocou no teu coração esse sentimento? Eu acredito. E aqui a gente vê. Não voltou. Voltou? Eu não estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? E aqui a gente percebe os traumas começando a entrar em nós. A gente percebe Adão ali numa oportunidade maravilhosa de falar com Deus, de revelar para Deus: eu errei, a minha vontade foi maior do que a tua, eu fui imprudente, eu fui doido, eu fiz qualquer coisa. Mas não, ele se esconde. Ele mesmo nasce um sentimento de rejeição tão grande que ele fala: ele vai me rejeitar, ele não me quer, ele não vai querer que eu esteja com ele agora. Mas quem te falou isso? Essa foi a próxima pergunta de Deus para Adão: quem te falou isso? Quem foi que te falou isso? E aí a gente tem que aprender com isso. O erro não é sermos pecadores. O erro não é errarmos e fazermos aquilo que é contrário do Pai. O erro é fazermos o errado e andar igual Adão, esconder. Obrigada. Mas é bonito, né? Meu Deus do céu. Obrigado, menino bonito. Cara, ficou vermelho. Isso é bonito. É sim, amor. Não adianta, é bonito.
Esse menino dormia na minha casa, gente. Eu falava, vem comer, Vini. Não, tia, quero não, vai morrer de fome, a Patrícia vai me matar. Agora eu olho, tamanho. Hã? Não, agora você nem falar, já tá comendo. Não, já come tudo. Ainda bem que existe dinheiro em VR, porque eles já chegam assim, já vamos pedir alguma coisa para comer. Eu falo, amém, Jesus, aleluia. Aí, vamos voltar. Gente, e o que Deus ele quer falar com a gente é exatamente isso. O problema é errar, o problema é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia inteira já demonstra isso para nós, porque a gente não está preso na história de Adão e Eva. Aqui tem um monte de exemplo, um monte de imagem, de figuração, de alegoria, de tudo, para nos ensinar. Mas a gente tem a continuidade da história. E a Bíblia revela para nós que não é o pecado que a gente faz, não é o erro que a gente faz, mas é o que a gente faz depois disso. A gente tem Davi, que mostra claramente para nós, errou, mas olha a forma que ele se chegava a Deus quando esse erro era colocado diante de Deus, quando Deus o confrontava. O fato aqui de Adão e Eva foi justamente ele ter desencadeado ali um monte de coisa que era desnecessário. Então um erro que foi puxando o outro, que é aquilo que a palavra nos revela, um abismo vai trazendo outro abismo. Eu errei, em vez de ir lá obedecer o que Deus manda, que é o que? Pecou, se arrependa, confessa o teu erro, confessa o teu pecado, porque tem alguém diante de Deus que pode nos ajudar. Siga e não peques mais. Mas o problema é que a gente ainda está na mesma pegada aqui, ó, de Adão, errando e se escondendo. Deus fala com a gente, não, mas será se é Deus? Olha a condição que eu estou. Será se Deus fala comigo porque eu estou nessa condição? E Deus falando para você, não é assim que eu desejo que você esteja, não é dessa maneira que eu criei você para estar. O que eu tenho para você é algo maior, é algo melhor. Mas não. Aí a gente fala, não, imagina, eu não, Deus não vai me querer dessa maneira. E o que eu gostaria muito nessa noite que Deus ele nos ministrasse é, será se Deus ele não perdoaria os nossos erros, se acaso a gente reconhecer, se caso a gente chegue até Ele e fale das nossas fragilidades? Será se Deus não seria perdoador o suficiente para nos perdoar? Será se o sacrifício de cruz que Jesus fez por nós não valida a ponto de o Senhor permitir que a gente seja transformado? Mas o que eu percebo é, hoje o diabo, ou o sistema, ou a história colocou em nós um sentimento de rejeição tão grande, que nós mesmos nos sentimos rejeitados. Nós mesmos, como Adão aqui, ninguém falou nada para Adão, mas ele já se sentiu excluído. Ele já se sentiu, eu não sou mais participante, por isso eu prefiro me esconder, para que o Senhor não me veja. Será se nós ainda estamos caminhando, pensando, não, eu não sou, eu preciso melhorar. Não, desse jeito que eu estou, imagina, eu não posso estar com Deus assim. Eu preciso melhorar muito para que Deus, né? Eu estou na igreja, então eu preciso trabalhar muito para Deus, porque senão Deus não me recebe, Diego. Se eu não fizer muito, coisas maravilhosas, se eu não for melhor que o Diego, nosso Deus, não, Deus não vai me receber. Mas que loucura! Quem foi que falou isso para nós? Quem é que está falando nos nossos ouvidos a ponto de nos distanciar de Deus? A ponto de colocarmos esse Deus tão lindo e tão grande, tão maravilhoso, que Ele deseja estar comigo e com você. Ele quer ser o nosso Pai. Mas precisamos aceitar, precisamos estar de coração aberto e falar, Senhor, eu recebo o teu perdão. Senhor, eu desejo estar contigo, eu desejo me esvaziar. Mas não, continuamos andando e ouvindo, talvez a voz que não é a de Deus, ouvindo palavras e conselho como Adão fez ali. Por que Adão não repreendeu Eva? Não quero.
Mas às vezes a gente está assim, confiamos tanto em algumas pessoas, que ao invés de ouvir o que Deus mandou, o que Deus falou, porque Deus tinha falado para Adão, a gente prefere dar ouvido às pessoas. Ah, mas eu confio. Eu também confio num monte de gente, confio no meu marido, mas vai que um dia ele me dá um conselho aí que é contrário à vontade de Deus. Eu vou ter que acatar? Nunca. A vontade de Deus é soberana. Ela tem que ser unânime em nós, independente das pessoas que nos rodeiam. Ali Adão e Eva, eles foram contrários, eles tinham comida, eles tinham tudo lá, mas optaram em fazer a vontade deles, optaram em fazer aquilo que era agradável aos olhos deles, sendo que Deus havia pedido para eles apenas uma coisa: a obediência. Obedeça porque eu sei o que é bom para vocês. Obedeça porque eu sei o caminho que vai levar vocês a serem felizes. E hoje somos do mesmo jeito. Deus nos direciona, Deus fala para nós: faça desse jeito, fuja do pecado, porque o pecado te leva à morte. Gente, que loucura! A Bíblia fala para nós: o pecado nos leva à morte, e a gente vai lá e peca. Será se eu colocasse aqui agora sei lá o que, uma arma, um veneno, você tinha coragem, Diego, de vir aqui de livre consciência, sabendo que você ia morrer? E por que nós sabemos que o pecado nos mata, nos distancia de Deus? O pecado faz a gente ficar longe daquilo que Deus tem para nós, e ainda assim insistimos em estar fazendo o que é contrário da vontade de Deus. Eva não comeu o fruto porque ela tinha fome. Ela não comeu o fruto porque ela tinha necessidade de comer. Ela comeu porque ela... eu quero ver se é isso mesmo. Tipo deboche. Eu quero só ver. E assim, às vezes a gente se comporta. Deus fala para nós: não faça. Deus fala para nós, dá os mandamentos, dá as regras, e a gente vai lá ainda com deboche. Vou ver se é tudo isso. Deus fala para nós: droga mata, né? Porque mata, né? A Bíblia que diz, mas a droga mata. Sexo ilícito é zoado, traz traumas, traz um monte de coisa, distancia, faz você se perder a virtude daquilo que Deus colocou, que é a aliança do casamento. Mas não, eu quero ver. Mas vai te matar, vai te levar à destruição. Aí faz a cara dela: eu quero ver, né? Não se envolve com isso, que isso vai te levar à morte. Não vai para as baladas, porque lá só tem gente que não vai dar certo, vai te arrastar. Não, mas eu tô forte, tô fortalecida em Deus. Aí chega lá, fica baforando maconha, baforando coisa que não presta. É o deboche. Não tem mais maconha não nas baladas? A Diego me tirando. Tô velha, mas nem tanto. E aí a gente continua. A mentira te afasta de Deus. Falar mal do irmão te afasta de Deus. Mas não, primeira oportunidade que tem, deboche de Eva. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente erre o alvo, faz com que a gente perca o foco daquilo que o Senhor tem para nós. É imediato? Nem sempre. Às vezes é de pouquinho em pouquinho, sementinha por sementinha. E chega uma hora que o distanciamento está tão grande que já não ouvimos mais o que Deus fala conosco. De pouquinho em pouquinho. Um filme pornô. Eu não sei o que. Não sei. Eu estou falando isso porque eu sei que são coisas que a gente tem enfrentado. São situações que pessoas olham e falam assim: isso é uma bobagem, isso daí não acusa o meu coração. Talvez não acuse o teu coração agora, mas isso vai trazer outro abismo, que vai trazer outro, que vai trazer outro. E vai chegar uma hora que você vai estar assim, eu não sou para Deus. Deus vai ver a minha nudez. Porque uma coisa vai arrastando a outra. O Senhor nos fez para ser dele. O Senhor nos separou para sermos dele. E o que nos afasta dele? Pecado. E isso é muito sério. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça,
Ficar diminuindo que o pecado... Ai, que bobagem. Ai, que cafona. Né, Guga? Guga fala que eu sou cafona, gente. Eu falo, Guga, não faz isso. Meu Deus, não se agrada. Lá em casa a gente brinca assim, né? Fala assim, no aniversário eu falo, nossa, o João, por exemplo, fez aniversário. Então João, 6 anos do João. 6 anos de muito... Ele toda noite, gente. Eu não quero dormir. Toda noite. 6 anos do João, 6 anos de... Aí foram falando. Aí chegou na minha vez. E da sua mãe? 36 anos de... Aí começaram. Eu falei, né, Larissa? Eu disse, vai orar. Tá vendo? 36, isso daí é tipo coisa ruim. Né? Sabe que eu pego no pé? 36 anos de nenendinho de mamãe. É isso mesmo. 36 anos do... Eu te falei. Ó. E às vezes a gente diminui o pecado desse jeito. Ai, que bobagem. Vai orar. Ai, pra quê? Eu falo com Deus deitado. Eu falo com Deus no ônibus. Eu falo com Deus, nossa, ouvindo no YouTube. Que conversa, gente. Eu não consigo falar com uma pessoa ouvindo no YouTube. Se alguém tiver com uma música aqui no ouvido, você pode falar horrores. Minha cabeça não vai entender o que você está falando. Como que eu estou ouvindo uma música aqui, lendo um negócio, o povo andando na minha frente? Não, eu estou falando com Deus. A não ser que vocês são meninos prodígio. Consegue, não? Eu não consigo. Aí eu orar, você tem ideia, eu estou indo pro monte da laje. Porque até lá em casa, no quarto, no secreto, eu não estou conseguindo. Eu tenho que ir pro monte. Eu subo lá na laje, né, Will? Precisa acabar aquele quarto. Porque nem pra orar não tá dando. Porque eu não consigo. Se fica lá na cozinha, mãe, não sei o quê, aí briga com o outro. Não dá. Aí vai esperar a madrugada, já tô com sono. Aí eu vou orar de madrugada dormindo? Não dá. E às vezes a gente diminui as coisas de Deus, diminui aquilo que Deus falou para nós. É isso que vai te enriquecer, é isso que vai fazer você estar pertinho de mim. E a gente vai lá e fala, não, imagina. Pode agora, toda vez vocês vão lembrar da cara de deboche da Eva. Ah, imagina. Quando vocês ficarem nessa vida aí de... Ai, não, imagina. Porque é isso. O diabo, ele é terrível. Ele nos conhece desde quando Deus nos criou. Você imagina? Tantos anos que se passaram, ele foi vendo as nossas fraquezas, a fraqueza da humanidade, do que o homem gosta, do que o homem não gosta. Ele conhece a gente, ele sabe aonde nos pegar. E a gente vai lá e minimiza. Imagina, o diabo está debaixo dos meus pés. Vai para grupo que ele está debaixo do teu pé, te derruba. Vai para grupo é ótimo. A gente precisa valorizar o que a palavra nos ensina. E a Bíblia diz para nós que a única coisa que nos afasta do Senhor, a única hora que Deus faz a acepção do homem, é quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente endurece o nosso coração e fala, imagina, eu, o culpado? Deus espera que a gente reconheça os nossos erros. O Senhor espera que a gente reconheça que não é através das nossas melhores habilidades, do nossa melhor voz, do nosso dinheiro, do nosso trabalho. Não é através disso que encontramos salvação nele. É só em Jesus. É só através de Jesus que somos remidos dos nossos erros e pecados. Mas é necessário que a gente entenda quem nós somos. Tem uma história que eu li esses dias, que é uma história de uns navios. Gente, eu sou péssima para contar história, mas eu lembrei dessa história. Era um navio que estava em alto mar. E aí disse que ele precisava pedir passagem para atravessar, para ir para outro país. E quando ele chegou numa fronteira, ele deu sinal lá no sistema lá, que eu não sei se é na internet, se é aquele sistema Braille lá, como é o nome? Que ele não sei o sistema, mas disse que ele pediu passagem. E o outro, que era a guarda, falou assim, para onde você vai? Você já ouviu essa história? É de um cara chique aí. Aí o cara falou assim, para onde você vai? Aí ele fala, estou numa missão secreta. Uma missão hiper mega secreta e você não pode saber para onde que eu vou. Não, você precisa falar, nem eu sei para onde eu vou, porque o meu chefe não disse para onde eu ia.
Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, qual que é o que você quer saber? Aí ele falou: preciso saber aonde que eu estou. Aí o cara respondeu para ele de novo, falou assim: mas de onde você vem? Não posso te falar, que a minha missão é muito secreta, e se eu te falar, eu posso pôr a missão toda a perder. Aí o cara que estava na torre lá, né, no outro navio, falou: cara, de verdade, se você não sabe de onde que você veio e nem para onde você vai, acho que não é interessante para você saber aonde você está. Quando nós não sabemos para onde vamos, ou de onde o Senhor nos tirou, não faz sentido nenhum se reunir aqui, adorar, engrandecer, dizer não para o pecado, falar eu sou de Deus. Não faz sentido. Se eu não sei quem eu sou em Deus e para onde Ele deseja me levar, tudo que me oferecerem aqui vai ser agradável. Tudo que derem para mim aqui, eu vou falar, eu vou fazer, porque eu não tenho pouco tempo para viver. Ai, eu sou tão bonita, sou tão nova, sou tão lindo, cheiroso. Eu vou estragar minha vida mesmo. Porque a gente não pensa que isso é estragar. Isso é o que o mundo enfeita para nós, como viver bem, como usar a sua vida aqui. Mas a Bíblia fala que isso daí é consequência do pecado que está impregnado em nós, consequência dos erros que foi impregnado em nós. Parece que tudo é tão imediato e tudo tão que eu preciso gastar mesmo, eu preciso estragar tudo que Deus fez, tudo. E hoje a gente tem vivido dias de pessoas destruindo, se destruindo com álcool, com droga, com tudo, com prostituição, e acha normal a desvalorização da mulher, a mulher estragada, algo que Deus fez tão lindo, o Senhor nos fez para sermos, sabe, aquela que é cuidada, que é zelada, a que gera, a que cuida dos filhos, da casa. Se tornou cafona ser mulher. Se tornou cafona quando eu falo, eu cuido da minha casa e cuido dos meus filhos. Tem gente que olha para nós e fala assim: nossa, que absurdo, você não estuda? Como se fosse ignorância cuidar do bem maior que Deus me deu. Como se fosse ignorância zelarmos do patrimônio mais precioso que a Bíblia nos ensina, que é a família que eu escolhi, o marido que eu desejei estar do meu lado. Não estou falando que as mulheres não podem trabalhar, porque eu trabalho bem muito. Mas o que eu estou falando é, olha o ponto que o diabo acabou com as coisas que é linda que Deus fez. E a gente vai passando a vida achando que é normal. Normal, isso é normal. Essas músicas horrorosas que os homens batem mulher, que judia de mulher, que eu pego uma hoje, pego 10 amanhã, e tá lá as mulheres dançando. Eu falo: gente, será que vocês estão surdas também? Não estão ouvindo que elas estão acabando com ela mesma? Como se fosse algo... Isso é loucura. E não adianta a gente olhar e falar assim: ai gente, é essa geração, é a geração que o Satanás quer levar embora. É o nosso povo, é os nossos amigos, familiares. E a gente não deve aceitar isso como verdade. Não devemos aceitar isso como coisa boa, como natural. Não é natural, isso é fora do padrão natural. Está longe daquilo que Deus separou para que nós fôssemos. Os homens que a Bíblia fala lá: colocarei vocês dominantes, vão fazer, tá tudo aí, ó, domine. Os homens estão cabisbaixo. Tem homem hoje que não quer nem trabalhar, porque fala: eu vou trabalhar para quê? Para sustentar aquela mulher? Mas foi a mulher que você escolheu. Se não for você que vai cuidar dela, quem vai cuidar? Fala para mim. Né, amor? Tem que trabalhar. Tem que cuidar, gente. Amém. Quer casar, quer ter esposa, quer ter alguém que cuida dele, alguém que zela dele, mas não, eu trabalhar para cuidar. Gente, domine. Deus te pôs para dominar. Começa a pensar, quer trabalhar menos, então faz igual o Diego fala, trabalha com a cabeça, vai, ó. Mas precisa. Isso é algo honroso. Homens, né, meu filho bonito, vai casar, gente, um dia vai casar. Vai.
Casou, tem que cuidar. A Bíblia diz que é a família dele. Vai ser a pessoa que ele vai escolher para andar o resto da vida com ele. Carne da carne dele. Zelar dela, cuidar dela. Viu, amor? Cuidar de mim. E o diabo inverteu isso a tal ponto que ninguém quer casar mais. Se tornou cafona, se tornou fora de moda. Ter filho, nossa, um filho gasta horrores. Eu sei. Os 4 lá em casa não me dá sossego. Mas Deus fez a criação porque Ele amou. Ele amou tanto, 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 que na história inteira Ele fica buscando meios, se relacionar com a gente, de estar com a gente, de falar para nós: o caminho é esse, sigam por aqui. Talvez hoje não tenha árvore no meio do mundo aí que a gente não possa comer, mas Ele falou para nós: o pecado me afasta de vocês, não pequem. E precisamos viver isso. Precisamos colocar isso em prática todos os dias. A única forma que temos de diferenciar a voz que fala conosco, porque Deus fala com você, ainda que você pense assim: eu não estou apta a Deus falar comigo. Deus fala com você sim, porque quantas vezes ainda quando eu nem era crente, Deus falava comigo. Antes de eu ser convertida em Deus, Deus falava comigo. Eu andava pelas ruas, no lugar que eu ia, assim, Deus falava comigo: não fica aí, se você ficar você vai se lascar. E eu, opa, Deus não falava com você? Deus falou com Adão ali as perguntas: Adão tinha pecado já? Deus falou com ele. Deus fala com você. O que não permite que a gente ouça claramente a voz de Deus é o bloqueio que está aqui, que fala assim: não, mas eu não posso. Ai não, olha o jeito que eu estou. Deus fala com você sim. E essa vergonha, essa crise de: ai, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que esse emprego é um emprego que... Essa crise é justamente Deus te apontando: esse é o caminho que eu quero que você siga. Esse é o caminho que eu quero que você percorra. Anda por aqui. Precisa dar ouvido ao que Deus tem falado para você. Às vezes não ouvimos o que Deus fala, mas ouvimos o que o diabo fala. Aí eu não ouço o que Deus manda, mas quando ouço uma fofoca, pronto, aí acabou comigo. Ai, que Deus me livre, não quero mais estar ali, que fulano, ai meu Deus. Ei, quem te falou isso daí? Muitos de nós, pessoas talentosas, pessoas generosas, pessoas boas, têm se questionado: mas o que eu estou fazendo aqui? Por que esse mundo é assim? E a única coisa que Deus quer de nós é posicionamento. Ouvir a voz dEle. Muitos de nós temos deixado de aproveitar as coisas boas de Deus, porque estamos como Adão: eu tenho tanto medo. Ai, eu não posso. Ai, eu não quero. Ai, não vou ministrar na igreja porque ai, não quero. Ai, não posso, não é pra mim. Ai, Ei, quem tá te falando isso? Quem revelou isso pra você? Que você não pode, que você não vai, que você já é condenado, que você... Quem tá te revelando essas coisas? Porque essa é a pergunta que Deus faz pra nós. Quem é a voz que você tem dado ouvido? Quem é a voz que tem impulsionado você a seguir todos os dias? Eu sei que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa fazer as coisas para viver aqui. Mas olha, a voz de Deus fala para nós através da palavra dele: nós não somos daqui, vamos para outro lugar. E por que gastamos tanto tempo? Gastamos toda a nossa energia só aqui, só vivendo aqui. Precisamos nos libertar, precisamos ser livres. Precisamos entender a liberdade a qual Jesus nos chamou para sermos. Precisamos entender que Cristo veio para nos livrar do pecado. Mas não é o pecadinho quando eu falo, gente, porque eu quero diminuir. Não é o pecado que eu quero diminuir, mas é tipo a insignificância de coisas que tem sido pregado. Troca sua roupa, com essa roupa Deus não te vê. Ai, desse jeito de você falar Deus te ouve. Ai, de boné, pastor, você acha que Deus... Isso é insignificante. Olha aqui, vamos abrir aqui em Colossenses. Eu estou lendo Colossenses com os amigos. Estou partilhando de um plano. Vamos usar essa leitura. Colossenses 2. Olha que Paulo fala para nós aqui em Colossenses 2. Acerca dessas coisas que impregnaram na gente, falando para nós assim: muda isso. Você precisa ser assim, você precisa ser assado.
Aonde a Bíblia diz para nós que a única coisa que a gente precisa é ser obediente a Deus, é fugir do pecado, sair, fugir da aparência do mal. Colossenses 2, peraí que eu nem achei aqui, gente, calma aí, que eu marquei aqui. A partir do 20, 2:20. Vamos ler junto. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujestai, meu Deus. Vamos lá, gente, me ajuda que eu não estou conseguindo ler. Sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesse a esse sistema de valores. Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Glória a Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Aqui Paulo nos ensina, ele fala para nós: abra mão de tais ensinos que te enfeitam, que faz de você ter uma aparência daquilo que Deus deseja, mas aqui dentro não tem nada a ver, porque as coisas terrenas, coisa física vai ficar. Lógico que toda transformação interna ela tem que ser externada de alguma forma. Se Deus me transformou internamente, não tem um porquê eu ficar andando escandalosamente ainda. Se por dentro eu já não sou mais lasciva, eu já não tenho o desejo de ficar atiçando os homens, pra que eu ainda vou vestir as roupas que não convém? Mas dizer que isso é mandamento de Deus, para que Deus te afaste do Senhor, porque a única forma que temos de alcançar redenção em Deus é através de Cristo Jesus, só sendo parecido com Ele, como o pastor leu aqui no início do culto. Não existe outra forma de alcançarmos a graça, de alcançarmos a redenção, de estarmos com Deus, se não for em Jesus, se não for através do amor que Cristo teve por nós, o amor de Deus por cada um de nós. Precisamos nos adequar a viver aquilo que o Pai espera de nós. Errar, todos nós somos passivos a errar, todos nós somos passivos a cometer coisas que talvez desagradem a Deus, mas o erro não está quando eu erro. O erro está quando eu erro e permaneço nesse mesmo erro. Eu sei que eu estou errando e continuo errando. Eu sei que isso desagrada a Deus e continuo desagradando. Eu sei que isso aqui me leva para o abismo e continuo andando sentido ao abismo. Isso é o que Deus condena. O Senhor deseja de nós uma transformação de dentro para fora. Ele é um Deus generoso, um Senhor que deseja habitar em nós, um Senhor que quer estar conosco. E o pecado vai ser anulado, vai ser apagado, se estivermos em Cristo Jesus. Se estivermos em Cristo Jesus, o pecado ele é apagado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o Senhor nem se lembra mais dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas precisamos estar em Cristo. Vamos partilhar aqui de novo a última, que acabou meu tempo já. Colossenses 1. Diego não ri. Colossenses 1, 16. Não, 21, para ganhar tempo. 21. Gente, porque a gente sabe que com a sede danada, parece que comi uma carne de jabá com farinha. Que sede é essa, Eliseu? Vamos ler aqui. E a vós, é o 21? É. E a vós, outros também que, no passado,
eram os estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora não, é somente até ali. Aqui Paulo, ele fala para nós que estávamos separados de Deus, estávamos distante de Deus, mas fomos reconciliados através de Cristo. O sacrifício dele na cruz nos reconciliou. Não é o nosso merecimento, não é porque a gente praticou boas obras, mas é porque ele morreu como sacrifício vivo, para que eu e você pudéssemos ter vida. E esse sacrifício faz com que toda culpa, todo medo, toda rejeição, todo pensamento que fala assim, não, Deus não me quer, caia por terra. Mas é necessário que a gente permaneça firme, alicerçado, lembrando das ordenanças que Deus fala para nós. Ele dará o crescimento, Ele dará o que for necessário para que a gente seja transformado. O que a gente precisa saber é, saia desse engano, pare de ouvir essa voz que diz, você não é filho de Deus. Aceite Jesus como teu único, suficiente Salvador. Seja participante da bênção que o Senhor tem separada para mim e para você. Estar com Deus não é simplesmente estar debaixo de regras, de coisas cafona que a igreja põe. Estar com Deus é, eu estou agora resguardado no lugar ao qual Deus separou para mim, um lugar ao qual eu nunca deveria ter saído, mas por conta da desobediência de Adão e Eva, infelizmente, a forma de me relacionar com Deus mudou. E hoje a ordenança de Deus para que eu tenha relacionamento com Ele é: reconheça Jesus como teu único, suficiente Salvador. Caminhe com Ele, olhe para Ele, faça aquilo que Ele determinou. O erro não é pecar, o erro é como fazemos depois que pecamos. O erro é andar como se nada tivesse acontecido, sermos ruins, violentos, dado a droga, a vinhos, a o que for, ser contrário à vontade de Deus e achar que é normal. O Senhor espera que eu e você apenas reconheça a condição de distanciamento que o pecado faz e lutemos todos os dias para que esse relacionamento permaneça. Quem aqui é casado? Quem aqui tem namorado, namorada? Você não zela dessa pessoa? Você não cuida dela? Gente, eu cuido desse homem tanto. Tem hora que até eu canso de cuidar, que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais cuidar do Reco. Mas não é porque ele me obriga. É porque quando a gente ama alguém, a gente zela dela, a gente cuida dela, a gente quer o bem da pessoa. A gente faz aquele cafezinho gostoso, a gente vai lá, arruma a cama, passa roupa que eu odeio. Mas porque eu tenho zelo, eu quero ver bem, eu desejo fazer com que esteja bem. Quem gosta de ficar o dia inteiro no fogão, gente? Eu odeio. Cozinha, acaba de cozinhar aquela pia cheia de louça, todo mundo comeu. 10 minutos, acabou tudo. Mas, gente, quando a gente ama a nossa família, a gente faz. Isso é o zelo. É o zelo que Adão não teve com Deus. É o zelo que ele não se preocupou em pensar assim: será que Deus vai querer que eu faça isso? Será que isso vai agradar? Isso é o zelo. É o zelo de perguntar: Pai, o Senhor quer que eu faça isso? Pai, o Senhor deseja que eu namore essa pessoa? Pai, eu aceito esse emprego, é da tua vontade?
Mas você já está orando, clamando, pedindo emprego, o emprego apareceu, é a resposta. Mas esse é o zelo. O zelo de quem ama é estar preocupado com o que o outro pensa. O zelo de quem ama não é ser cafona, de ser boba, de vir, posso ir ali, vou comprar um negócio e tal. Eu não estou pedindo para ele, mas eu tenho zelo com ele, eu falo. Ó, eu vou em tal lugar ali e tal, ligo, mando mensagem. Quase sempre ele fala, volta aqui, me pega aqui, que eu vou com você. Né, amor? Porque ele tem zelo comigo. E infelizmente, hoje cometemos os mesmos erros. Perdemos o zelo com Deus. Perdemos essa vontade de perguntar para Ele, de acordar e falar, e aí Deus, tudo de boa hoje? Tá bom se eu pegar aquele trem, aquele metrô? E aí? Ó, aconteceu tal coisa, e aí? Se Ele disse ali na palavra dEle que Ele quer falar com a gente, que Ele deseja. É esse zelo que o Senhor espera de nós. É esse desejo que Ele quer que a gente tenha, não por obrigação, porque Ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Ele fala, se você quiser, se você sentir, se você permitir, se você abrir, precisamos querer. Precisamos desejar estar com o nosso Deus. Fica de pé. Tem uma história que Jesus conta. Não sei se vocês já leram essa história. Que uma mulher vai lá e lava os pés de Jesus com alabastro, né? As lágrimas, seca com os cabelos. Vocês já leram essa história? É uma história incrível, está lá em Lucas 7. E diz que essa mulher foi lá, se ajoelhou aos pés de Jesus, jogou o óleo, chorou. E aí diz que tinha um homem da lei lá, falou assim, nossa, se Jesus fosse esse cara mesmo que ele está falando que é, se Jesus fosse esse sabidão aí que ele está dizendo que é, ele ia saber que essa mulher que está lavando os pés dele é uma pecadora. E aí Jesus chama ali Tomé e fala assim, acho que é Tomé, né? Simão. Chama um dos que estavam com ele e fala assim, ei, existia duas pessoas. Uma devia 500, eu não sei se é esse valor, então eu vou pôr 1 milhão. Uma devia 1 milhão e a outra devia 1000. E o dono da dívida, o credor, foi lá e perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois vai ter mais gratidão por esse perdão? Qual dos dois, na tua opinião, vai ter o coração mais alegre em ter sido perdoado? O que vocês acham? O que foi perdoado 1 milhão ou o que foi perdoado 1000? Quem? Porque a dívida era mais alta. E ali Jesus ministra aquelas pessoas e fala assim, deixa ela ser grata, porque ela sabe o quanto que o pecado dela me distanciava ela de Deus. Ela sabe que só através de mim hoje ela encontrou o perdão dos pecados dela. Deixa ela continuar sendo grata, porque não é o tamanho do pecado, não é o que ela fez, mas é entender a dimensão do pecado que me separava de Deus, e que hoje, reconciliada em Cristo, eu preciso ser grata. Eu preciso externar isso para Deus. Eu preciso demonstrar isso para Ele. Eu preciso falar com Ele todos os dias. Pai, me perdoa. Pai, cuida de mim. Pai, eu estou aqui. Eu necessito do Senhor. Eu preciso de Ti. É essa gratidão que o Senhor espera de nós. E só temos gratidão quando reconhecemos quem somos. Quando reconhecemos aquilo que Cristo nos trouxe. Quando reconhecemos o que tínhamos perdido e que não foi, e foi devolvido para nós. E eu quero orar com vocês. Quero orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Pedir para que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração e que você entenda, você é amado de Deus, você é querido do Senhor, o Senhor te ama, e a única coisa que te afasta dele é a falta de aceitação em ter Jesus na tua vida e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. É a única coisa que nos separa de Deus, é quando eu não desejo que Cristo apague os pecados que eu já cometi.